O divórcio, embora admissível em caso de infidelidade, sempre traz sérias consequências à família. Por isso Deus o odeia. Por ser algo traumático, o divórcio é sempre um assunto difícil de ser tratado. Existem pessoas que não o aceitam em nenhuma condição. Há pessoas que, sob determinadas circunstâncias, são favoráveis, e há até os que buscam base nas Sagradas Escrituras para admiti-lo em qualquer situação. Qual a posição da Bíblia? É o que veremos neste vídeo. O capítulo 24 do livro de Deuteronômio trata a respeito do divórcio. Como a prática havia se tornado comum em Israel, o propósito da lei era regulamentar tal situação a fim de evitar os abusos e preservar a família. Nenhuma lei do Antigo Testamento incentivava alguém a divorciar-se, mas servia como base legal para a proibição de outros casamentos com a mulher divorciada. O divórcio era e é um ato extremo. Infelizmente, muitos que conhecem a palavra do Senhor se divorciam por qualquer motivo. O casamento é uma aliança de amor, um pacto que não pode ser quebrado, sobretudo por motivos fúteis e torpes. Uma vez que recebia a carta de divórcio, tanto o homem quanto a mulher estavam livres para se casarem novamente. Todavia, segundo a lei, a mulher que fora repudiada não poderia retornar para o primeiro marido, pois tal atitude era considerada abominação ao Senhor. Divorciar-se não era fácil, pois havia várias formalidades e somente o homem podia pedir o divórcio. A mulher não tinha tal direito. A lei de Moisés, apesar de não incentivar o divórcio, dispunha de vários mecanismos para torná-lo mais humano. Veremos agora o ensinamento de Jesus acerca do divórcio. Procurando incriminar Jesus, os fariseus questionaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondendo aos acusadores, Jesus relembrou o princípio divino para o casamento, quando Deus fez o ser humano, macho e fêmea, ambos uma só carne. Assim, o mestre concluiu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a doutrina originária a respeito da união entre um homem e uma mulher. Ela reflete o plano de Deus para o casamento, considerando-o uma união indissolúvel. Os fariseus insistiram: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondendo à insistente pergunta, Jesus explicou que Moisés permitiu dar carta de repúdio às mulheres, por causa da dureza dos vossos corações. Uma mulher abandonada pelo marido ficaria exposta à miséria ou à prostituição para sobreviver. Com a carta de divórcio, ela poderia casar-se novamente. Deus não é radical no trato com os problemas decorrentes do pecado e com o ser humano. Ele se importava com as mulheres e sabia o quanto elas iriam sofrer com a dureza do coração do homem, e tornou o trato desse assunto mais digno para elas. Conforme ensinou o Senhor Jesus, o divórcio é permitido somente no caso de infidelidade conjugal. Ao invés de satisfazer o desejo dos fariseus, que admitiam o divórcio por qualquer motivo, o mestre disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Essa foi a única condição que Jesus deu para o divórcio. Pelo texto bíblico, está claro que Jesus permite o divórcio, com a possibilidade de haver novo casamento, somente por parte do cônjuge fiel, vítima de prostituição ou infidelidade conjugal. Deus admite a separação do casal, não como regra, mas como exceção, em virtude de práticas insuportáveis relacionadas à sexualidade, que desfazem o pacto conjugal. Do contrário, um servo ou uma serva de Deus seria lesado duas vezes: pelo diabo, que destrói casamentos, e outra, pela comunidade local, que condenaria uma vítima a passar o resto da vida em companhia de um ímpio, ou viver sob o jugo do celibato, que não faz parte do plano original de Deus. Todavia, em Jesus, o crente tem forças para perdoar e fazer o possível para restaurar seu casamento. Vamos ver os ensinamentos do apóstolo Paulo a respeito do divórcio. Paulo diz: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher.
Esta passagem refere-se aos casais crentes, os quais não devem divorciar-se, sem que haja algum dos motivos prescritos na palavra de Deus. Se há desentendimentos, o caminho não é o divórcio, mas a reconciliação acompanhada do perdão sincero ou o celibato por opção e não por imposição eclesiástica. Paulo ensina que, se o cônjuge não crente concorda em viver com o crente, que este não o deixe, porque o crente, agindo com sabedoria, poderá inclusive ganhar o descrente para Jesus. O apóstolo, porém, ressalva: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Ou seja, o cristão fiel, esposo ou esposa, não é obrigado a viver até a morte sob a servidão de um ímpio. Nesse caso, ele ou ela pode reconstruir a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, aguarde o tempo de Deus na sua vida. O divórcio causa sérios inconvenientes à igreja local, às famílias e à sociedade. No projeto original de Deus, não havia espaço para o divórcio. Precisamos tratar cada caso de modo pessoal, sempre em conformidade com a palavra de Deus. Não podemos fugir do que recomenda e prescreve a Bíblia Sagrada. E não podemos nos esquecer de que a igreja é também uma comunidade terapêutica. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos guarde. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.